exposição Portugal em Descoberta tem uma entre várias finalidades. A primeira, explicar como é que Portugal se descobriu ao descobrir os outros. É uma exposição que tem uma lógica narrativa. Essa lógica narrativa tem temporalidades. As temporalidades são sempre assumidas. Essas temporalidades assumidas são uma primeira descoberta. É que a expansão portuguesa não é uma realidade do final do século XV, princípio do XVI, mas que se mantém com muitas formas e de muitas formas até ao século XVIII, XIX e, em alguns casos, tem permanências no século XX. E aí nós temos registado que cada uma das peças intervenientes, cada um dos objetos, tenha a sua história própria, a sua cotação, a sua identificação museológica, mas ao mesmo tempo tenha sempre uma sugestão de leitura numa frase que é um indício de proposta, de descoberta, também para os visitantes. O novo rei, o rei da Casa da Visbeja, Dom Manuel, vai fazer ler a documentação anterior, à qual já havia alguma dificuldade de acesso, até pelos tipos de letras, fala passar toda a limpo, codifica, tal e qual como irá codificar as ordenações do reino, e é isso que está ao lado, logo numa vitrine, de uma outra, onde temos os tais saberes, que são poderes. Temos o saber do mar, e esse saber do mar é o da construção naval, o poder das máquinas de navegar, uma naveta que é uma peça de sagrado, é um objeto de divino, e ao lado um astrolábio. Esse poder configura-se ainda no poder da guerra e por isso temos a predominância da espada e ao mesmo tempo ao lado o arcabuz. Esse poder está ainda no religioso do dia-a-dia e por isso temos a pedra de São Gabriel, uma devoção cotidiana que dá nome a barcos. E depois temos a primeira aproximação desses poderes e saberes à descoberta. Chega-se a terras onde se faz porcelana e procura pôr-se na porcelana aquilo que é mais importante. Os mesmos símbolos estão na leitura nova. O símbolo do reino, o símbolo do rei. Só que se dá a alguém que não consegue interpretar essa gramática e que vai invertê-los. É uma descoberta. Descobriu-se um novo. E descobrir o novo é fazer normalmente como nós gostamos de fazer. Uma gaveta de nome de Lisboa, um nome muito sugestivo, que tem a ver com as trocas, com as riquezas. A gaveta está num contador desenhado numa gravura do Jacob Fugger, um dos grandes mercadores da Europa, que entre as várias cidades portuárias tem um destaque concedido a Lisboa. A novidade da riqueza passa pelos suportes em primeiro lugar. Passa pelos marfins, que já conhecidos e que chegam a peças de cotidiano, um almofariz. Passa pelas madeiras novas, pelos objetos que são feitos em suportes exóticos, a tartaruga ou a madrepérola, passa pelas joias, pelas pedras da joalharia. E essas riquezas todas cabem no mundo dos mercadores e no mundo dos banqueiros. Que gente será esta que não conhece Cristo? Esta é a pergunta que seguiria à lógica do Camões. E por isso, se não conhecem, têm que se fazer conhecer. E este fazer conhecer implicou uma inculcação, que nós chamamos de missionação, que é a tal lógica de civilizar. Ali temos o quadro notável do André Reynoso sobre o São Francisco Xavier em Goa, a tentar catequizar os diferentes grupos sociais. Depois temos uma imagem de Nossa Senhora em marfim, que é uma Senhora da Conceição, que tem peças constitutivas, uma peanha claramente ocidentalizada e uma imagem em si toda ela oriente, e por fim uma casula que dá corpo exatamente ao vegetalismo oriental numa peça pouco usual no religioso. As riquezas, costumes e estranhezas é tudo o que estava anteriormente na exposição, no núcleo da gaveta chamada Lisboa, mas lido de outra maneira e dito às pessoas de outra maneira. Fez-se saber que havia um porto muito grande que se chamava Lisboa, que é um porto de
riquezas imensas de paragem universal. Lisboa torna-se uma das grandes cidades na Europa, codificada em duas pedras de dois chafarizes da cidade de Lisboa, dos finais do século XVI, em que nós vemos mais uma vez o barco. Não é a naveta que vai ao altar, é o barco que vai encimar o chafariz. Alguma coisa muito preciosa para Lisboa e que foi o controle da água para a população que ali vivia. Começámos com a construção da leitura nova de Dom Manuel e terminamos com 3 edições diferentes da peregrinação do Fernão Mendes Pinto. A Europa fica a saber o que é a expansão portuguesa, mas dita não pelo rei, não pelas suas gentes, mas por um aventureiro, por alguém que é um mercador, que esteve nas guerras, que esteve nos sítios, que quando não sabia ficcionava, porque descobrir também é ficção. E esse Fernão Mendes Pinto foi importante nesta divulgação que tem por suporte uma máquina que se inscreveu na expansão portuguesa, que foi a imprensa, mas ao mesmo tempo criou algumas mitologias em torno da expansão portuguesa. Por isso ali está. E apesar de todas as realidades dos confrontos, das guerras, houve culturas, umas mais fortes, outras menos fortes, mais micro, mais laterais, mais globalizantes nas suas regiões, que sobreviveram. E isto foi realidade de descoberta, ou seja, houve permeabilidade para que houvesse permanências. É esta a importância, por exemplo, que tem o painel do final da exposição, que tem um facsimilado da construção náutica. Toda a gente vem à espera na exposição de encontrar um padrão de 2 metros de altura, a terminar com uma esfera armilar, uma grande cruz, e o que está ali é o resto de um padrão. Está a parte mais importante do padrão e mais enigmática. Pois bem, o Portugal em descoberta foi isso mesmo, alguma coisa que se cravou na terra, nos sítios por onde os portugueses passaram e daquilo que voltou para Portugal e para a Europa, e tudo o que era acessório, que era conjuntural, o poder do rei, o poder de algumas igrejas, o poder de alguns pregadores, os saberes, algumas lógicas, alguns símbolos, perderam-se. Saber reencontrar essa forma de cravar conhecimentos e descoberta é a tentativa que esta exposição procura mostrar.